Nesse capítulo 6 de Química 1, nós vamos falar sobre radicais, né? Ou seja, as ramificações. A gente vai dar continuação às ramificações, tá? Então, a gente vai ver uma sequência aqui, ó, de isopropil, isobutil. Nós já vimos na aula passada, eu já expliquei isso para vocês, tá? Mas existe também o isopentil com 5 carbonos e o isohexil quando tem 6 carbonos, tá? A posição sec é para secundário, também pode ser colocado S, tá? Nós já vimos isso também na aula anterior. Bom, aí nós vamos seguir falando do sec-butil, sec-pentil, sec-hexil. São compostos, né, radicais, melhor dizendo, secundários, tá? O carbono secundário é que vai estar ligado na cadeia principal. Falamos do terc-butil na última aula também, né? Quando o carbono terciário está preso na cadeia principal. Hoje nós vamos estudar uma posição diferente, que é o nel. Tem nel-pentil, nel-hexil, como a gente vê aqui, ó, em cima, tá? O nel, ele recebe esse prefixo porque a ramificação cuja extremidade não ligada à cadeia principal vai ter um carbono quaternário ligado a 3 grupos metil, tá? Então, a gente pode observar isso aqui, ó. Ó, 3 grupos metil. Então, é um carbono quaternário, tá? Ligado a esses 3 grupos metil. Depois, a gente tem aqui, ó, vinil, 2 carbonos, dupla ligação. Alil tem 3 carbonos com dupla ligação. Crotil tem dupla ligação com 4 carbonos, tá? Então, são ramificações com insaturações. Aí a gente vem aqui, olha, para as estruturas. Aqui ele sinaliza a cadeia principal, tá? E aqui, ó, a ramificação, tá certo? A mesma coisa aqui, olha. Ele sinaliza aqui a cadeia principal e a ramificação. Depois dê uma olhada aí com calma, né, nesses 2 exemplos. Vamos falar agora dos compostos aromáticos. Nós já vimos que o benzeno, ele tem 6 carbonos e 6 hidrogênios, e ele sempre tem essa alternância de ligações, dupla simples, dupla simples. Dos benzenos, é chamado de naftaleno, 3 antraceno. Aí a gente tem aqui, ó, o fenantreno e o tetraceno, tá? Então, conforme vai aumentando a quantidade de benzenos, aí vai mudando o nome, tá? Agora a gente vai ver hidrocarbonetos aromáticos ramificados. Tá vendo que aqui tem um grupamento metil, tá? Então, aqui a gente tem o metilbenzeno. O metilbenzeno também é chamado de tolueno. Vinilbenzeno também é chamado de estireno. E aqui a gente tem 2 vezes o radical metil, então dimetil ou também chamado de xileno, tá? Nós vamos falar das posições no anel aromático. Então a gente tem 3 posições, orto, meta e para, tá? Para explicar isso, aí ó, nessa página ele vem falando, né, das posições orto, meta e para, mas eu gosto desse exemplo aqui. Orto significa, ó, lado a lado, tá? Eu tenho 2 radicais metil aqui, tá? Metil, ó, e metil. Então, como eles estão lado a lado no benzeno, eles vão receber esse prefixo, orto. Quando pula um carbono, olha lá, eu tenho os mesmos radicais que é o metil, tá? Mas tá pulando um carbono, eu tenho o meta, tá? E aqui eu tenho, ó, o metil em lados opostos, ó, aqui para cima e para baixo. Toda vez que vier na posição contrária, ele vai ter essa posição aqui, tá? Aí, como a gente já tinha visto o que é o xileno, aqui ele traz, né, o orto xileno, meta xileno e para xileno. Lembrando que as posições orto, meta e para também podem ser sinalizadas pela letra O, M e P, tá? Bom, aí aqui ele vai falar de posições no naftaleno. Tá vendo que o naftaleno aqui, olha, ele tá numerado? Então, essa numeração, ela acontece, né, mais próxima da condensação, tá? E sempre a gente numera
na posição contrária à condensação, tá certo? Então, repara que a numeração começou aqui, veio em direção ao radical, né? Mais próximo do radical, tá? Aqui começou pelo radical, nesse exemplo aqui, ó, e sempre de fora, tá? Para dentro. Sempre de fora para dentro. Aqui ele vem falando do antraceno, 3 benzenos, tá? O fenantreno. Na página seguinte, ele vem falando das posições, ó, alfa e beta, lá dentro do naftaleno, tá? Aí ele vem falando de anel aromático em ramificações. Então, ó, eu tenho aqui o radical fenil, tá? Então, o radical do benzeno é chamado de fenil. Quando eu tenho 2 carbonos aqui, eu tenho um carbono aqui, esse daqui, essa ligação vai entrar na cadeia principal, que aqui eu já tenho logo a cadeia principal, tá? Então, eu só tenho um carbono aqui e o benzeno. Esse é chamado de benzil. Eu até coloquei esses dois radicais na aula passada para vocês. Bom, seguindo lá as posições orto, meta e para, eu tenho o orto-toluil, tá vendo? Lado a lado, meta-toluil pula um carbono e o para-toluil lados opostos, tá? Aí aqui eu tenho, ó, alfa na fitil e beta na fitil. Nesse exemplo aqui, a gente tem aqui, ele tá sinalizando a cadeia principal, aí a gente tem aqui, ó, o fenil, que é a ramificação, e nesse caso aqui, ó, o benzil. Então, aqui eu tenho o radical fenil e aqui o radical benzil preso a essa cadeia principal, tá? Bom, aí aqui ele vem falando da nomenclatura de radicais, tá? Ele vem falando de radical alquil ou alquila ligado a carbono, né, da cadeia principal, que possui apenas ligações simples. Alquenil possui uma dupla ligação, alquenil tripla ligação. Aril ou arila pertence ao anel benzênico, tá? Então, com isso, vão ter aí exercícios para vocês fazerem agora.